Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um defeito que eu encontrei aqui num computador da Dell, o Inspiron 5447. Esse notebook ele usa uma placa-mãe modelo LA-B02PR1, ok? Qual que era o problema desse notebook? Esse notebook ele simplesmente não liga, tá? Você conecta o carregador, ele não sinaliza nada. Aperta o botão de Start, ele também não liga, ok? E esse notebook, ele aparentemente veio de uma outra assistência, porque o cliente, né, me passou que o problema era um CI, tá? Foi a única coisa que o cliente soube dizer, e que ele retirou o notebook da outra assistência, que era um problema de CI, né, e não entrou mais em detalhes. Aí a gente vai partir para análise, tá? Bom pessoal, esse notebook aqui, o defeito dele, a gente vai fazer uma análise aqui no esquema eletrônico, tá? Porque eu poderia simplesmente falar para vocês aqui o que era o defeito, né? E já ir lá mostrar e fazer um vídeo de 1 minuto, tá? Mas esse vídeo meu, a minha ideia, tá? É fazer uma explicação mais didática, né? Porque a intenção desse vídeo é justamente ajudar, né, as pessoas que ainda não têm muito conhecimento de eletrônica, não tem muita experiência com o esquema eletrônico, ajudar esse pessoal a pegar um pouquinho desse macete, né, dessas dicas de análise de esquema eletrônico, tá? Eu sei que muitos que já têm o conhecimento, né, talvez achem um pouco chato, demorado, mas a intenção do vídeo é para as pessoas com menos experiência, tá? E a intenção é ajudar essas pessoas. Então eu vou fazer uma análise mais didática aqui do defeito, tá bom? É lógico que na hora de fazer a manutenção, conforme você vai adquirindo conhecimento e experiência, né, você automaticamente vai fazendo esses passos, muitas vezes até pula, né, alguns passos que eu vou mostrar aqui e chega rapidamente na solução do problema, ok? Bom, é o seguinte pessoal, como o notebook não liga, né, não liga, não dá sinal nenhum, né, a primeira coisa que a gente verifica, ok, é se a gente está tendo aquela alimentação que sai do carregador, tá? O carregador que a gente liga na tomada, a gente mede ali na entrada da placa, né? Foi o que eu fiz. Medi aquela tensão ali, estava em torno de 19 volts, tá? Então, estava ok essa alimentação, tá? Eu vou pular aqui toda aquela parte, né, que vocês sabem, né, que tem que ser feita. A partir do momento que você abre o notebook, você realmente tem que dar perder algum tempo, né, e fazer uma boa inspeção visual na placa, né? Porque às vezes só na inspeção visual a gente já consegue pegar muito problema, né? Mas eu vou pular essa parte e vou direto na análise mesmo, tá? Bom pessoal, a maioria dos esquemas elétricos, tá? Eles têm um diagrama de blocos que mostram como é a distribuição das fontes de alimentação, tá? Da placa. Fontes primárias e fontes secundárias, tá? Algum desses esquemas, esse diagrama de blocos de fonte, de distribuição de fonte, fica logo nas primeiras páginas, tá? E alguns ficam mais no final das páginas, ok? No caso, esse esquema meu aqui, ó, tem 55 páginas, né? Aqui tem a descrição do equipamento, tá? Logo no início aqui o número da placa, tá? LA-B012PR01, ok? Então a gente vamos dar uma procuradinha aqui no esquema, esse diagrama de blocos, tá? Aqui é o diagrama de blocos da eletrônica em si, do sistema, né? O processador, as memórias, não é isso que a gente quer não. Vamos continuar descendo aqui, ó, e vamos procurando aqui o diagrama de fontes aqui. Vamos ver se a gente acha, tá? Vamos descendo aqui, por enquanto nada. É importante a gente saber esse diagrama de blocos de fontes, para a gente ter uma ideia quais são aquelas fontes que já estão presentes na placa, mesmo antes de a gente fazer o start no botão, ok? Vamos dar uma procurada, esse aqui pelo jeito está mais lá para o final, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos aqui para o início, ó. Power Block.
tá? Esse nome pode variar, tá? De modelo de placa de outros fabricantes, né? Mas geralmente a maioria dos esquemas tem, tá? Já peguei vários esquemas que não tem essa distribuição aqui, tá? Mas boa parte tem. Então vamos lá. Bom, pessoal, qual que é a finalidade do Power Block? O Power Block ele mostra pra gente, né? Assim de uma maneira meio resumida, quais são as principais fontes de alimentação da placa, tá? E faz mais ou menos tipo de que um caminho, né, da sequência dessas fontes, tá? Então a gente analisando aqui logo no começo, ó, a gente pode ver que o DC-in, né, Direct Current, né, entrada de DC, né? Aqui geralmente é a entrada que vem do carregador, tá? Bom, eu tenho aqui a entrada do carregador, ele chega nesse input switch, que é uma chave de entrada, um chaveador de entrada, né? Se a gente olhar aqui embaixo, ó, tem a bateria, tá? Tem o bloco do carregador da bateria, ele te dá informações importantes aqui, tá? Ó. Um carregador de 3 células, eu vou ter 13,3 volts. Já se for um carregador com 2 células, eu vou ter 9,1, tá? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? A finalidade desse input switch aqui é fazer o seguinte, é ele que vai fazer com que esse sinal aqui, ó, essa tensão B+, ora ela venha pela bateria, ora ela venha pelo carregador, tá? Se eu estiver alimentando o notebook pelo carregador, o input switch vai fazer o que? Ele vai jogar essa tensão do carregador no circuito charge para carregar a bateria, tá? E vai ser essa tensão que vai sair aqui no B+, tá? Provavelmente em torno de 19 e 20 volts, ok? Se eu desligar o carregador da tomada, tá? Essa tensão B+, vai vir aqui pela bateria, tá? Que vai ser essa tensão aqui, ó, 13,3 ou 9,1, dependendo do número de células, ok? E quem faz isso é o input switch, é o circuito chaveador, tá? Então aqui é interessante o que? Tem muitos problemas de notebook, que às vezes o notebook só funciona pela bateria, não funciona pelo carregador, tá? Então provavelmente é um problema aqui no input switch, ou vice-versa, tá? Bom, esse B+, aqui é a tensão que vem do carregador, tá? A gente já mediu ela e viu que tá ok, tá? Esse B+, tá certo? Bom, esse B+, ele continua aqui o seu fluxo, ó, ele vai chegar aqui nesse outro bloquinho, tá? E aqui ele dá algumas informações importantes, pessoal, olha aqui, ó. Ele diz que esse bloquinho, quem controla essas duas alimentações aqui, o 3 volts e o +5, é esse circuito integrado aqui, ó, TPS 51285. Então aqui nesse bloco, ele já fala qual é o CI responsável por gerar essas duas fontes, ok? Que é o 3 volts ALWP. A ALWP é a abreviação de Always, né? Ok? Então, toda vez que vocês virem no esquema coisa parecida com esse ALW, né? Que é o Always, isso quer dizer o seguinte, que você conectou o seu carregador, tá? No seu notebook, ou se o seu notebook estiver com a bateria ok, tá? Você tem que ter essas duas tensões aqui, ó, o +3 volts always P e o +5 volts always P, tá? Então, antes mesmo de você apertar o botão de Start do seu notebook, você precisa ter essas duas tensões, tá? Então, a gente vai checar na placa se a gente tem essas duas tensões, tá? Ok? Aqui ele fala que vem da página, vamos analisar aqui, ó, página 46, tá? Onde está esse circuito. Então, vamos lá para a página 46 e vamos dar uma analisada aqui, ó. Opa, aqui. Tá aqui, pessoal, tá vendo? +3 volts ALWP. Ok? Vamos aumentar um pouco aqui, ó. Para a gente analisar direitinho, ó. Tá? Olha aqui, ó. O +3 volts ALWP, ou seja, 3 volts always, tá? Então, eu posso medir aqui, ó, ele tem uma bobina, que é a PL100, eu posso medir direto em cima da bobininha aqui, ó. Tá? Então, no nosso caso aqui, do meu caso aqui, né, eu medi aqui em cima, eu não tinha tensão aqui em cima, tá? Eu tinha 0 volts aqui no meu PL100, ok? Bom, quem fornece essa tensão aqui é essa fonte chaveada, tá? Pode ver que eu tenho dois MOSFETs aqui, ó, transistor MOSFET, né? O transistor de alta
que é o que fica ligado no mais B, no B+, e o MOSFET de baixa, né? Esses MOSFETs vão conduzir e cortar de modo alternado, de uma maneira que eu vou ter uma onda quadrada aqui, né? Nesse pino 1, 2, 3, né? Vou ter uma onda quadrada, essa onda quadrada vai passar por esse filtro LC, né? E eu vou sair com uma tensão contínua aqui de 3 volts, ok? Bom, então, eu tenho 0 volts aqui, o que eu fiz? Eu medi a tensão de mais B que chega aqui no pino 5 desse MOSFET, que é a tensão, essa tensão mais B aqui, tá? Eu tinha normalmente essa tensão aqui, tá? Em torno de 20 volts, ok? Então isso quer dizer que eu descarto um problema nessa bobininha, né? Ok? E descarto o problema na tensão B+, ok? Bom, aí eu tenho dois caminhos, pessoal, tá? Eu tenho a tensão de mais B em cima do MOSFET, mas só que os MOSFETs não estão conduzindo, porque eu tenho 0 volts aqui em cima, tá? Então eu tenho dois caminhos. Eu posso começar a vir para trás aqui e começar a checar o funcionamento desse CI aqui, ó. Você lembra que lá no bloquinho dizia que era o TPS 51? É esse aqui, tá? É esse CI PWM, tá? Eu posso checar todos esses pinos aqui para ver se ele está recebendo todos os sinais, tá? E se ele está entregando aqui os sinais, a onda quadrada aqui no gate desses dois MOSFETs, tá? Posso seguir isso aqui, tá? Mas eu fui por um outro caminho, tá? Que é o seguinte, ó. Esse sinal aqui, ó, mais 3 volts ALWP, tá? Eu vou digitar aqui no localizador meu, tá? Vamos colocar a letra P aqui, ó. E vamos ver o seguinte, ó. Geralmente, vamos procurar ele aqui. Bom, aqui, ó, na mesma página, tá? Vocês estão vendo, pessoal? Aquele sinal que sai da fonte chaveada, o mais 3 volts ALWP aqui, ó. Vamos dar um zoom. Esse mesmo sinal tá aqui, ó. Ok? Ele passa por esses dois jumpers na placa e aqui ele muda de nome, ó. Ele passa a ser o mais 3 volts always só, sem a letra P, tá? Mas na realidade é o mesmo sinal, tá? Bom, o que eu achei mais fácil fazer? Como ele tem esse jumper aqui, esses dois jumpers, na minha placa na realidade eu só tinha um, esse aqui não tinha, tá? Isso aqui, para quem já está acostumado a mexer com placa, geralmente são, né, são duas pistas de cobre separadas, né, e que eu preencho, estão muito próximas da outra, eu preencho de solda aqui em cima, né, e ele fecha o curto aqui, né, fecha o circuito, ok? Então o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, pessoal, eu abri esse jumper aqui, tá? Eu retirei a solda daqui, o circuito ficou aberto, tá? Aí o que aconteceu? Voltando aqui em cima na análise, ó. Tá, vamos analisar aqui mesmo, que é o mesmo ponto, tá? No momento que eu abri isso aqui, é lógico, já com a placa desligada, né? Ok? Eu abri esse jumper, tá? E conectei a minha placa novamente no carregador. Esse lado de cá, pessoal, a tensão aqui subiu, foi para mais 3 volts, tá? Subiu aqui para mais 3 volts. Bom, isso significa o quê? Tá? Isso significa que depois, aqui do lado direito do jumper, tem alguma coisa que está derrubando essa tensão, tá? Provavelmente tem um curto nessa linha aqui do mais 3 volts ALW, ok? Por isso que eu estou derrubando a tensão aqui na saída da minha fonte chaveada, que é essa saidinha aqui, ó, tá? Bom, desliguei novamente a minha fonte, ok? E vim aqui no jumper novamente, tá? Só para confirmar, tá? Se eu medir, né, com o carregador desligado daqui para o terra da placa, para o negativo, né, conexão de negativo de terra da placa, o multímetro praticamente dá zero, né? Ou seja, está em curto, ok? Bom, aqui eu quero considerar alguma coisa com vocês, que é o seguinte, tá? Eu vou voltar lá na página 51, eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Com relação a essas medições de fontes, tá? Cadê ela aqui? Vamos diminuir o zoom aqui para a gente achar o diagrama de blocos. Até perdi a página que ele estava aqui, não sei se era aqui, ó.
Tá aqui, esse aqui, ó. Bom, pessoal, a consideração que eu quero fazer com vocês é a seguinte, ó. Às vezes a gente mede um ponto da placa em relação à terra e geralmente as pessoas têm costume de usar aquela resistência que tem o alarme sonoro, né, aquela buzininha, né? Então você vai medir ali, ele vai apitar, tá? Então você vai associar que está em curto, tá? Mas nem sempre, quando apita aquela sireninha lá, sirene, quer dizer que realmente está em curto, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê, ó. Essa fonte aqui de 3 volts always P, que é a que a gente está verificando, ó, reparem aqui no diagrama de bloco, é uma informação importantíssima. Ela é uma fonte que tem uma capacidade de corrente de 5,4 amperes, tá? Então isso quer dizer que essa fonte chaveada pode fornecer 5,4 amperes. Então provavelmente essa corrente, quando o notebook estiver funcionando, vai estar próximo, né, dessa faixa aqui, tá? Então imagine o seguinte, tá? Para quem fez elétrica, conhece eletrônica, vocês devem se lembrar da famosa lei de Ohm, né? Tá? O que essa lei dizia, né? Ela diz o seguinte, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Então, se eu isolar os termos nessa equação, eu vou ter que a resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente, não é isso? Então, se eu pegar a tensão 3 volts e dividir pela corrente 5,4 amperes, tá? Olha aqui, ó. Vamos fazer aqui de novo, ó. Se eu pegar 3 volts dividir por 5,4 amperes, eu vou ter 0,55 ohms, tá? Ou seja, menos de 1 ohm, né? É uma resistência muito baixa, tá? Então, provavelmente, o seu multímetro ele vai detectar como um curto, ele vai mostrar 0, tá? Para você conseguir medir isso aqui no multímetro, tem que ser um multímetro profissional mesmo, tá? Um multímetro que tenha, por exemplo, uma escala de 2 ohms, né? Seria um multímetro já profissional, de preferência aqueles de bancada, tá? Não é nem esse multímetro de mão que a gente usa, tá? Esses multímetros que a gente acha para comprar no Mercado Livre, por exemplo, né? São multímetros que vocês podem observar, a escala mínima de resistência dele é 200 ohms, tá? Então, como que você vai medir 0,55 numa escala mínima de 200, né? Ou seja, tem que ser um aparelho muito bom mesmo para conseguir pegar esse valor ômico aqui, tá? A maioria desses aparelhos que a gente encontra aí no nosso mercado, aí, no Mercado Livre, lá na Santa Efigênia, né? Esses aparelhos, você tem uma resistência maior que 0,5 ohms só nas ponteiras, tá? Para você ter uma ideia, tem multímetro que você curto-circuita a ponteira e não dá 0, ele já continua dando ele dá uma resistência ali, tá? Então, você só vai conseguir medir isso aqui num multímetro realmente de grande precisão, um multímetro realmente profissional, tá? E um multímetro desse você não compra por menos aí, sei lá, de R$ 1.500, tá? Tem que ser coisa boa mesmo, tá? Então eu queria só mostrar isso aqui para vocês, para alertar que nem sempre quando vocês medem lá algum ponto e ele toca a buzininha, quer dizer que está em curto, tá? Às vezes você se engana, porque aquela fonte é uma fonte de alta corrente, né? Por exemplo, a fonte dos processadores, né, tem fonte que dá 20, 30 amperes para alimentar o processador, né? Então, se você medir ali em relação à terra, vai dar uma resistência 0, né? Mas não quer dizer que está em curto, tá bom, pessoal? Então, era só isso que eu queria alertar para vocês. Bom, então, na realidade é o seguinte, o problema nosso aqui o nosso problema é o curto nessa linha de mais 3 volts, ok? Esse é o grande problema nosso. Então, qual era o problema? Deixa eu tentar localizar de novo lá onde que eu estava. Aqui, ó. Tá? Bom, então o que eu fiz, pessoal? Se eu começar a seguir essa linha aqui de 3 volts, tá? Que está aqui, né? Após o jumper, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vamos aumentar aqui, dar um zoom. Aqui, pessoal. Seria esse sinal, mais 3 volts ALW, always, tá? Esse sinal é distribuído por vários pontos da placa, tá? Vários pontos da placa. Como que eu vou saber qual componente está em curto, né? Porque
em todo lugar que eu medir aqui vai dar uma resistência baixa, vai dar zero, né? Aí eu vou começar a tirar todos os componentes da placa, vai ficar inviável, porque é muita coisa, né? Tá? Então aqui, o que eu fiz para achar mais rápido aqui, tá? Eu mantive esse jumper aberto aqui, e nesse sinal de 3 volts aqui, eu injetei a minha fonte externa, ok? Eu peguei minha fonte, né, o menos da fonte liguei lá no terra, e apliquei aqui, nesse ponto, comecei com uma tensão bem baixinha, em torno de 0,2, 0,5 volts, fui subindo e a corrente começou a subir, tá? A corrente começou a subir porque estava em curto, né? Aí o que aconteceu? Eu regulei mais ou menos a tensão nesse ponto aqui para a corrente ficar em torno mais ou menos de 1,5 A, tá? Por aí, ok? E depois de alguns minutos, né, eu comecei a caçar no circuito, né, algum componente que estivesse aquecendo demais, tá? Que estava aquecendo demais. Aí, pessoal, eu consegui localizar esse componente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Tá vendo? A linha de mais 3 volts always. Ele entra aqui, ó, nesse circuito de LAN, tá? E esse capacitor aqui, ó, CL39, tá? De 1 microfarads, tá? Esse capacitorzinho que estava em curto, tá? Ele começou a aquecer, né? Começou a esquentar demais em relação aos outros componentes aqui que recebem essa alimentação, tá? E para confirmar eu retirei, tá? Esse capacitor, retirei, e com isso imediatamente a corrente caiu bastante, né? Caiu próximo a zero, porque eu estava só com 0,7, 0,8 volts aplicado nesse ponto, ok? E troquei esse capacitor, coloquei um outro capacitor aqui que eu tinha, tá? E o sistema normalizou, tá? Voltou a funcionar e todas as outras fontes startaram normalmente, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido certinho, tá? A intenção, mais uma vez, é essa, é mostrar a análise do esquema elétrico, tá? E para consertar a placa, realmente tem que ter um conhecimento de eletrônica, um conhecimento da placa, senão vocês não conseguem desenvolver o trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí.